E o São Paulo vai ou não levar adiante a negociação com o Nilton? Para completar, te falo sobre o Internacional de olho em centroavante do São Paulo. Falo também sobre o São Paulo reviravolta nas tratativas entre Ferrarese e Nilton. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Internacional está de olho em atacante do São Paulo, André Silva, centroavante de 29 anos de idade, interessa. Colorado procurou nos últimos dias o staff do jogador para entender as condições para uma eventual proposta. São Paulo garante não ter sido procurado e dificilmente vai liberar o André Silva, a menos que a oferta seja extremamente interessante, até porque Caleri, que é o titular da posição, tem contrato só até dezembro e a renovação de contrato emperrou. O Caleri tem pedido bastante dinheiro, ele quer 1.700.000 reais por mês de salário, São Paulo oferece 1.200.000. O Caleri pede 9 milhões de reais de luvas, o São Paulo oferece 2 milhões de reais. O argentino ainda exige o pagamento de dívidas que somam algo na casa dos 7 milhões de reais e prêmios. Em caso de títulos e classificações para a Libertadores da América e para o Mundial, o São Paulo já se manifestou contrário ao pagamento de prêmios. Sobre André Silva, o reserva imediato do Caleri, jogador que ainda não conseguiu decolar depois de uma cirurgia no joelho. Ele vivia grande temporada em 2025, 43 jogos, 14 gols e 4 assistências. Precisou parar por conta desse problema no joelho e na temporada atual ainda não balançou as redes. Foram 18 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência. A menos que o Internacional faça uma proposta bem interessante, a tendência é que não saia negócio. E o São Paulo vai ou não contratar Nilton? Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira sobre o impasse entre Ferrarese e Botafogo. Nilton e Ferrarese seriam trocados em definitivo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo e se tornaria atleta do Botafogo em definitivo para que o Nilton pudesse ser transferido para o São Paulo. Nilton, que passou por exames médicos no tricolor, chegou a posar para fotos, foi apresentado para os demais jogadores. Faltava apenas a troca de documentos, mas o Ferrarese não aceitou as condições propostas pelo Botafogo e o São Paulo decidiu levar adiante a história do Nilton. A operação vai ser concretizada da seguinte maneira: São Paulo fecha com o Nilton e fica com ele pelo menos até dezembro, com a esperança de que Ferrarese e Botafogo se acertem até o fim da temporada. Se não acontecer esse acerto, aí o São Paulo compra o Nilton em definitivo a partir de 2027. Operação que não vai custar menos de 3 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você: por que a insistência no Nilton? Volante que nunca conseguiu se firmar no Botafogo, mesmo com o elenco sendo esvaziado janela após janela. Essa obsessão por um volante que nunca se manifestou como um grande atleta, para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras, me chama bastante atenção. Ainda que o Nilton tenha a aprovação do Dorival Júnior, essa pressa, essa vontade muito grande do São Paulo em fechar com o Nilton, mesmo abrindo mão de outras oportunidades, de jogadores muito mais talentosos e com valor de compra, tudo isso me chama atenção. Gostaria muito de saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário, já registre a sua opinião, beleza? Reviravolta nas tratativas entre São Paulo e Botafogo por Nilton e Ferrarese. Nilton chegou a passar por exames médicos no São Paulo, tirou fotos com a camisa do tricolor, conheceu seus novos companheiros, mas a negociação de troca em definitivo com o Ferrarese caiu. Tudo porque Ferrarese e seu empresário não chegaram a um acordo com o Botafogo. Para tentar evitar a perda da contratação de um atleta que estava fechada, São Paulo tem tratativas com o Botafogo para ficar com o Nilton em definitivo, mas só começar a pagar a compra do jogador a partir do próximo ano. Confesso que não consigo entender essa insistência do São Paulo no Nilton. Um volante só normal, que nunca conseguiu ser protagonista no Botafogo, pelo contrário. E se a negociação com o Ferrarese era de algo na casa dos 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, o São Paulo vai gastar tudo isso por um volante que sempre foi reserva no Botafogo? Essa dúvida vai ser explicada nos próximos dias. Estou em busca dessa resposta e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. São Paulo que tem até agora como único reforço o Vitor Sá, jogador que pertencia ao Krasnodar. O contrato dele não foi renovado. Vitor Sá inclusive já foi anunciado. Sobre a busca do São Paulo em relação ao zagueiro, ela segue emperrada e com dificuldades. Importante registrar que todo reforço que o São Paulo for contratar não pode ter investimento de dinheiro nessa temporada pela falta de grana no Morumbi. Perguntando se o Internacional tem mesmo interesse no André Silva. Informação da 0 Hora dá conta de que o Inter entrou em contato com representantes do André
Eu fiz contato com o pessoal do São Paulo e o pessoal do São Paulo respondeu que não há proposta, embora a própria matéria do Zero Hora dissesse que não haveria, não houve contato entre os clubes, né? Houve uma primeira rodada de conversas com o André Silva para entender a possibilidade de uma negociação. O que eu posso contar é que o São Paulo não tem interesse em negociar o André Silva, a menos que pinte uma proposta bem legal. Até porque o São Paulo hoje tem 3 centroavantes, mas um é o Caleri, que deve ir embora no fim do ano, o outro é o Rian Francisco, que foi rebaixado para o time sub-20, até porque não tem conseguido jogar bem desde que voltou de contusão, e o terceiro é o André Silva, que nessa temporada tem 18 jogos e nenhum gol marcado, tá bom? Nicola, boa noite, tudo bem? É verdade que o São Paulo vai abater a dívida que o Botafogo ainda tem com ele, em relação ao Lucas Fernandes e o Lucas Perry para pagar o Newton? Isso ainda não está completamente definido, duvido que a GDA, a nova dona do Botafogo, aceite essa condição, tá? O que estava se discutindo entre as partes era que o São Paulo fecharia com o Newton e torceria para que nos próximos 6 meses o Ferrarese e o Botafogo chegassem a um consenso para permitir que o Ferrarese pudesse se tornar reforço em definitivo do Botafogo e dessa maneira o São Paulo não precisasse comprar o Newton. Então o Newton chega em definitivo chega ao São Paulo, em definitivo. Resta saber se o São Paulo vai precisar pagar uma compensação financeira ou não, tá? Vai pagar a compensação financeira se até dezembro Ferrarese e Botafogo não chegarem a um consenso. Acho essa obsessão do São Paulo pelo Newton absolutamente injustificável. Não vejo nada demais no Newton, acho um jogador para lá de... Deixa eu abrir rapidinho os números do Newton, quer ver, ó? Deixa eu colocar na tela aqui rapidinho. O São Paulo está se esforçando, se degladiando, queimando semana após semana para contratar esse jogador. 26 anos de idade, tá? 26 anos. Temporada de 18 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Dá uma olhada nos últimos 5 jogos. Nem saiu no banco de reservas em 2 partidas. Contra o Bahia jogou só 16 minutos. Tinha sido titular nos outros 2 jogos. Temporada atual de... não, isso aqui já é o número da temporada passada, né? 26. 45 jogos nessa temporada? Estava mostrando... Enfim, 45 jogos na atual temporada, 2 gols e nenhuma assistência. Dos 45 jogos, 30 jogos como titular e 15 como reserva. Uma observação importante de que o Botafogo foi esfarelando nos últimos... Mas então, ó, aparece 18 aqui, 45 lá. Não tem como o cara ter jogado 45 partidas. O que vale é isso aqui, tá? 18 partidas e 1 gol. Todos os jogos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. Não tem como ele ter 45 jogos, cara. Esquece. Não sei, algum erro, algum bugzinho aqui no... Ó, ele jogou... Enfim. Números do Newton. Você gosta do Newton, não gosta? O que você pensa sobre essa insistência do São Paulo na contratação do volante botafoguense? Bora lá, responder a perguntas, dúvidas, mande seu superchat, estamos ao vivo. O Marcos Alves, Nicola, o São Paulo deve trazer um zagueiro, você tem nome e informações? Marcos Alves, hoje está mais para não acontecer a contratação de um zagueiro do que o contrário. É bem verdade, não, talvez eu esteja me precipitando, a janela abre no dia 20 de julho, e só fecha em 11 de setembro, tem muito tempo ainda, né? Mas todas as primeiras negociações com os zagueiros não avançaram. Foi assim como Arthur Chaves, que é do Hoffenheim, foi assim com o Domingos Duarte, que segue livre no mercado. O São Paulo tem feito uma série de movimentos e não tem conseguido avançar. Alguns jogadores foram oferecidos, Ricardo Graça, por exemplo, mas são nomes que não agradaram, que não causaram empolgação. Então, hoje, eu estou para dizer para vocês que existe uma chance real até de o Isaac, que tem treinado com o time principal, começar a ficar com mais frequência no time de cima. E vou te falar uma coisa, se é para contratar por contratar, é melhor ficar com os atletas da base, são bem mais baratos, tá? O Matheus DDL, Marcos Leonardo pode pintar no futebol brasileiro? Não apostaria nisso. O Marcos Leonardo foi comprado pelo Al Hilal por 40 milhões de euros. E o Al Hilal até topa se desfazer do atleta. Ele e o Malcolm pode sair, o Malcolm tem conversas já há alguns dias com o Fenerbahçe, tá? Fiorentina e Porto surgem como interessados. Nenhum deles vai pagar os 40 milhões de euros que o Al Hilal pagou. A tendência é que o Al Hilal tenha prejuízo, mas pode eventualmente pintar um negócio de 25 milhões de euros, com o Al Hilal ficando com um percentual de uma venda futura, é o que está se desenhando. Hoje, quem teria capacidade para fazer um investimento desse tamanho? O Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. Só que o Palmeiras e o Flamengo não sinalizaram nada em relação ao Marcos Leonardo, assim como o Flamengo. Então, estou para dizer para você que hoje o mais provável é que o Marcos Leonardo volte para a Europa, tá? Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com o nosso Júlio de
notícia para vocês neste sábado com muita informação do mercado da bola aqui em São Paulo. Desde já peço colaboração para você chegar aqui, dar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para vocês sempre ficarem antenados sobre tudo que está sendo falado pelo plano oficial. Os bastidores do nosso vídeo, a gente vai ser nossa edição, nossa vídeo, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, sempre mais e até.